Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Salve Maria! Muito bom dia, diletos ouvintes deste apostolado Catequese Católica, através do WhatsApp, do Telegram e também em nosso canal. Iniciemos o nosso momento invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Amados ouvintes, hoje, dia 8 de março, nós comemoramos neste dia, na terceira semana da Quaresma, que já estamos vivenciando, o Dia Internacional da Mulher. Quero aproveitar esta ocasião e saudar a todas as mulheres que escutam nosso apostolado através das redes sociais. Mulheres que procuram ser conformes à vontade de Deus, segundo a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja e o seu magistério. Deus abençoe você, o seu coração de mãe, esposa, de mulher consagrada, religiosa, de mulher servidora de Deus nas diversas situações. Também quero dizer para você, não se canse de ser uma mulher que agrade a Deus. Nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, queremos também ouvir a Deus para que fale ao nosso coração, para que por meio da fé possamos permitir que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. Por isso, vamos à palavra de Deus, escutar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como é importante termos fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E a fé se dá por meio da oração, do conhecimento das coisas de Deus, de um coração que eleva a sua própria vida e reconhece Deus como único Senhor da sua história. A fé exige de nós prontidão, vigilância, oração. É preciso ter um coração aberto para Deus e, sobretudo, humildade para reconhecê-lo, que sem Ele nada podemos fazer. É Deus quem guia nossa história.
Ele é o responsável de nossa vida, mas nos concedeu a liberdade de agir conforme a sua vontade ou mesmo rejeitá-lo. Os puros de coração verão a Deus. O orgulhoso, prepotente, o arrogante, que não aceita muitas vezes a opinião de outros, que age por sua própria vontade, dificilmente vai acolher a simplicidade, porque o seu coração está fechado, duro. Veja que nesta ocasião nós vemos Jesus sendo rejeitado. Foi acolhido, mas depois rejeitado por causa dos seus ensinamentos, de forma que para eles parecia grosseira, o desaforo. Este povo não estava querendo ouvir a Deus. Queria o Deus a seu gosto, a seu bel prazer, para que atendesse às seus interesses. Era um povo orgulhoso. Rejeitou Jesus, o Verbo feito carne. Não é o filho de José, estava aqui conosco, está a sua mãe. Enfim, não acreditando ser ele Deus, o enviado de Deus. E veja que Jesus narra a história lembrando os que receberam a presença de Deus, os que acolheram, que foram os pobres, nem todos, mas os pobres de coração. E em outros momentos também em que Jesus falava que estava diante daquele povo, um povo que se considerava praticamente salvo porque seguiam a lei, acreditando que estavam piamente corretos. Então, naquela ocasião, eles não foram capazes de acolher o próprio Deus, o Deus conosco, o Deus Emanuel. E quiseram, inclusive, agir com violência. Amados irmãos e irmãs, os preconceitos, muitas vezes o orgulho, impede ou dificulta o acolhimento humilde da revelação de Deus. Deus também não pôde agir naquelas pessoas porque não viu a fé. A graça cura. Muitos querem ver sinais, querem curas, mas não querem acolher a mensagem de Deus, porque há um bloqueio que impede naquela ocasião. Quantas pessoas que às vezes a gente, mesmo como sacerdote, orienta do ponto de vista da fé, na oração, até mesmo que possa buscar o sacramento da reconciliação, e muitos rejeitam, não acreditam mais no perdão de Deus, por exemplo, através do seu instrumento, que é o sacerdócio. Deus que instituiu o sacramento. Muitos rejeitam, muitos não querem seguir uma orientação de fé. Muitos vão à igreja, mas não são igreja, não têm compromisso, não têm um coração simples, pobre. Poxa, por que Deus não resolve logo essa situação, acaba com essa pandemia? Por que Deus não olha para a minha situação? Por que Deus não resolve estes meus problemas? Aí vem frustrações, vem angústias, crises de fé. E é preciso humildade.
É preciso colocar em nosso lugar. Deus é Deus, eu sou apenas uma criatura, um adorador. Jesus não ficou frustrado porque não aceitaram a palavra dele. Continuou seu caminho, continuou a sua missão. Desprezado, humilhado, mas a proposta de Jesus continua ainda hoje. O grande problema é que muitos têm um coração orgulhoso, não são humildes. Rezam no Pai Nosso para que seja feita a vontade de Deus e muitas vezes a nossa vontade se sobressai. Não, eu vou à missa se eu tiver vontade, eu rezo se eu estiver bem. Eu acho que não é preciso caridade. Então a gente vai ajustando as coisas a nosso bel prazer. E a vontade de Deus vai sendo esquecida. Quantos que não leem mais, não meditam a palavra de Deus, gostam simplesmente de ouvir mesmo através das redes sociais, mas isso não dispensa o nosso momento. Nós temos que aprofundar na nossa fé, conhecer o nosso Deus, ler os evangelhos, sobretudo neste tempo de quaresma, buscar a confissão, reconhecer nossos pecados, nossas limitações, buscar a misericórdia de Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Por isso, peçamos neste dia um coração manso e humilde, semelhante ao de Jesus. Um coração dócil para acolher as iniciativas de Deus que nos surpreendem. Que Deus nos conceda a simplicidade de uma criança, para que a gente possa até mesmo se espantar diante da grandeza do seu amor, escondido na fragilidade dos sinais sacramentais e na voz e no rosto de cada irmão. Neste tempo de pandemia, quantas pessoas sofrendo no isolamento. O isolamento não simplesmente social, mas interior, espiritual, angustiadas. Olhemos para Deus, para Jesus. Busquemos nele a nossa salvação, mas tenhamos um coração manso e humilde, semelhante ao de Jesus. A fé nos motiva a continuarmos a nossa caminhada sem desanimar. As pessoas falam que precisamos falar com Deus. Muito mais que isso. Precisamos ouvir a voz de Deus. Deixar que Deus fale ao nosso coração. E para isso eu preciso silenciar. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Que o nosso coração esteja aberto para que Deus possa agir. Não sejamos como estes que rejeitam. Por isso rezamos, Senhor, tende misericórdia por aqueles que não te amam, não te adoram e não esperam. Que eu seja, Senhor, um instrumento da tua misericórdia para acolher meu coração. Se for da tua vontade que aconteça, Senhor. Se não, eis-me aqui. Que eu possa continuar a missão neste mundo, movido pela tua graça, não por meus impulsos, mas pela tua ação em minha vida. Amém. Diletos ouvintes, quero invocar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre todas as mulheres que hoje comemoram o seu dia. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira, uma santa semana para você, sua família. Salve Maria!